Venham saudar todo o povo de Deus nessa noite com a paz do Senhor, né? E dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Venho aqui já convidando vocês, né, para poder estar orando juntamente conosco, né? Adorando nessa noite, né? Enquanto escutamos esse louvor para nos preparar, né, estaremos orando nessa noite pela sua vida. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite de oração, Pai, eu venho bendizer seu santo nome. Eu venho te adorar, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Eu venho te pedir, Senhor, uma palavra diferenciada essa noite, Pai, a qual possa falar com o coração da sua igreja, a qual possa falar com o seu povo, Senhor. Que seja diferente, meu Deus. Deus, eu te peço, meu Deus, algo novo essa noite para nossas vidas. Fala, Pai, aos nossos corações de maneira diferente. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Né? Anderson, a paz do Senhor, né? Irmão, você vai entrando, já vai compartilhando, né? Vai nos ajudando, compartilhando essa live, né? Para que Deus ele venha abençoar. A mensagem dessa noite, irmão, se encontra no livro de Ruth, né? O livro de Ruth, logo no 1. O tema dessa noite é Noemi e sua nora órfã e Ruth, né? Palavra muito linda, né? Palavra muito maravilhosa essa, né? O presbítero gosta muito, que tem uma palavra muito linda, né? Dentro desse texto, que o presbítero ele gosta muito, dentro desse contexto, dessa história, dessas três mulheres, né? Que em meio às suas dificuldades, em meio às suas aflições, Deus ele vai trabalhar sobre a vida delas, né? E nessa noite nós iremos trazer essa mensagem para a sua vida, né? Para a sua casa, né? E já quero estar desejando para todos também um feliz dia dos namorados, né? Esses que são namorados, são eternos namorados, né? Eu venho a desejar, né? Felicidade nessa noite, felicidade plena, né? Que você e a sua família, você e a sua esposa, a sua eterna namorada, possa ter mais e mais dias de alegria, né? Que Satanás ele não venha roubar, né? A sua alegria da sua casa, ou seja, a alegria do seu relacionamento. E o mais importante, né, de um relacionamento é você renovar ele todos os dias da sua vida, né? A paz do Senhor Nideci, a paz do Senhor missionária Gláucia, Gisele, a paz do Senhor, amém? Então, meus amados irmãos, isso é muito importante, né? Que você sempre renove, né? Os seus votos, né? Toda vez que não é só dia dos namorados, irmão, é todos os dias, né? Aquele dia que você lembrar da sua namorada, traz um bombom para ela, né? Faz aquele agrado, né? Isso é muito importante, irmão, né? Lembrou? Leva sempre alguma coisa, irmão. Isso é muito importante. Você chega em casa, você está demonstrando que você se importa com aquela pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? Muitas vezes a gente, por mais que a gente trabalha, ela trabalha muito mais do que eu e você, né? E muitas vezes no decorrer do dia a dia, há o cansaço físico, né? O cansaço mental. E há sempre, meus amados irmãos, eu e você sempre temos que estar sempre renovando nossos votos, né? Não é só no dia dos namorados, não é no dia que você completa um ano de casado, não. É todos os dias. André, a paz do Senhor, meu querido. Glória a Deus. Irmãos, vamos para a nossa mensagem de hoje, né? Livro de Ruth, né? Versículo 1, né? Livro de Ruth, versículo 1 nessa noite, né? Vamos ver o que o Senhor ele tem para a sua vida essa noite. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meu querido. Olha só. Livro de Ruth 1, versículo 1 em diante. Só vou ler 2 versículos nessa noite, que diz assim, ó. E sucedeu que nos dias em que os judeus julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi. Os homens
e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, os Eufrata, de Belém de Judá, vieram ao campo de Moabe e ficaram ali, né? Palavra essa linda, meus amados irmãos, né? A Bíblia vai dizer que, glória a Deus, aleluia. Pastor Rafael, a paz do Senhor, meu querido, maravilha, sua vitória. A Bíblia vai dizer que agora em Belém vai haver uma fome, né? Vai haver uma escassez de alimento, né? Belém, meus amados irmãos, você sabe que o significado vem a ver de casa de pão, né? Então, meus amados irmãos, aonde há pão não pode haver fome, né? Assim você entende, assim eu entendo que aonde há pão não pode haver falta. Então agora, meus amados irmãos, em Israel vai haver uma escassez de alimento, né? E agora o que vai acontecer, né? Noemi, seu esposo, juntamente com seus 2 filhos, agora saem da sua terra e vai peregrinar por uma terra estranha, né? Chegando nessa terra estranha, eles a Bíblia vai dizer que eles chegam e ficam ali, né? Começam a habitar naquele lugar, começam a habitar naquela cidade, irmão. Começa a habitar em terras estranhas. Olha só, meus amados, sabe o que vai me chamar mais interessante? Que eles passaram muito tempo naquela terra ali, né? E agora o que vai se suceder? Malom e Quilion, eles se casam naquela terra estranha. Mas entenda você nessa noite que não é de costume do povo de Israel se casarem com pessoas de outros povos, né? Ainda mais pessoas moabitas, ainda mais pessoas que adoravam deuses diferentes. Mas o decorrer do tempo, meus amados irmãos, que esse homem fica naquela terra, o decorrer do tempo que ele vai ficar ali, ele vai pegar uma amizade com aquele povo, ele vai ficar próximo àquele povo. E agora o que eles vão fazer? Eles vão dar as suas filhas em casamento àquele homem. Por quê? Aquele homem, quando ele entra naquela terra, ele fica bem sucedido, né? Ele começa a plantar, ele começa, né? Então ele vai ficar bem sucedido. Então o que vai acontecer com ele agora, né? Os seus 2 filhos vão casar naquela terra, né? Terras estranhas, entenda, meus amados irmãos. Muitas vezes, olha só, ele sai de Israel porque o que estava acontecendo em Israel? Estava com fome, estava no período de seca e vai peregrinar numa terra estranha. Mas entenda algo nessa noite, que eles não tinham ordem de Deus de sair da sua terra e peregrinar por uma terra estranha. Eles não tinham. Olha só o que vai acontecer com a vida dessas pessoas quando eles saem de uma direção, né? A Bíblia vai dizer que primeiro que morre é o pai. Olha só o que vai começar a acontecer. E vai passar no decorrer do tempo que agora o pai de Malom e Quilion, eles vêm a falecer, né? E no decorrer do tempo que vai passar, os 2 filhos de Ruth vêm a falecer, né? Começamos a entender que agora eles estão habitando em uma terra que não era deles. Eles estão habitando numa terra onde adoravam deuses estranhos. Irmão, entenda algo na sua vida. Muitas vezes você está habitando numa terra estranha. Muitas vezes você está num lugar onde Deus não te mandou você ir. Mas entenda algo nessa noite na sua vida. O importante para a sua vida nessa noite, ainda que você saiu não no tempo de Deus para essa terra, mas há uma importância de você não se contaminar. Entendeu nessa noite, irmão? A importância nessa noite para a sua vida é que você não se contamine com aqueles povos. Mas presbítero, de que forma? Casando? Não, meus amados irmãos, eu não estou falando em você casar, mas eu estou falando em você adorarem outros deuses. Você adorar outra cultura. Olha só, o povo de Moabe, meus amados irmãos, ele tem uma cultura diferente do povo de Israel, né? Qual é a cultura daquele povo? Adorarem
ídolos. E qual era a cultura do povo de Israel? Adorar o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Né? Então, meus amados irmãos, quando eles vão para aquela cidade que se mistura com outros povos, automaticamente a própria Bíblia fala que as má conversação ela corrompe os bons costumes, né? Quando você se mistura, por menos que você não queira, né? Você vai começar a falar igual aquelas pessoas. Você vai começar a se comportar que nem aquelas pessoas. Quando passar um período do tempo, você vai estar falando que nem eles. Você vai estar agindo que nem eles. Você sabe por quê? A convivência sua com aquela pessoa vai fazer que você mude, né? Olha só, algo que acontece no nosso tempo que... Por isso que a Bíblia ela fala para que eu e você não se misturamos com povos estranhos. Quer ver uma coisa? Se você que é evangélico, você casar com a pessoa que não é evangélico, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que levar essa pessoa para a igreja. Ali você está num jugo desigual. Primeira coisa, você está num jugo desigual. O que pode acontecer ali? Ou você pode levar a moça para a igreja, ou ela pode te levar para o mundo, né? Olha só, isso não significa que você não pode, lógico que você pode fazer, mas você está consciente no que pode acontecer? Você está consciente da cultura daquela pessoa? Você sabe o que eu acho mais triste? Quando eu e você temos uma cultura e queremos empurrar ela em alguém. Não adianta você namorar uma pessoa e você querer mudar ela, não. Você sabe por quê? Porque ela vem de cultura diferente. Ela tem que aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Não adianta você que o meu amor vai mudar. Irmão, pode parar. O seu amor não vai mudar ninguém, não. Só quem pode mudar uma pessoa, o seu hábito o hábito da pessoa, o jeito dela é Jesus. Só quem pode mudar aquela pessoa é Jesus. Você não pode mudar ninguém. Olha só o que vai acontecer aqui. Você sabe o que eu acho lindo nessa mensagem aqui? Que esses dois caras, ele casam com duas mulheres moabitas. Eles vão casar com essas duas mulheres, Órfã e Ruth. Agora os seus maridos vêm a falecer. Mas você sabe o que eu acho mais interessante nessa mensagem? Que esses homens, eles não vão gerar fruto. Eles não vão gerar filho para essas mulheres. Eles não vão gerar nada. Agora, olha só, o que mais me chama a atenção que agora elas não abandonam a Ruth, a Noemi. E o que vai acontecer aqui? O que elas vão falar? Ruth vai receber uma notícia agora, quer dizer, Noemi vai receber uma notícia agora que a fome passou. O momento, Israel agora veio o mensageiro para ela e vai falar assim, olha só, lá na sua terra tá tudo bem, já passou a fome, já passou tudo, já tá tudo tranquilo, pode voltar para casa. Olha só, meus amados irmãos, a tristeza dessa mulher. Perde seus dois filhos, não tem herdeiro e perde o seu marido, né? Agora essa mulher ela com tristeza no seu coração, ela vai voltar, o que ela vai falar agora? Ela vai se levantar, porque ela está na terra da desgraça dela, né? Ela está na terra da desgraça dela, ela está na terra onde que, por que, meus amados irmãos, ela vai para lá? Por querer dela? Não, porque primeiramente, Noemi era uma mulher obediente, né, ao seu esposo, né? O esposo falou, vamos para tal lugar, e a mulher falou, fecho com você. Porque a Bíblia fala que a mulher ela tem que ser sujeita ao seu marido, e ela foi sujeita ao marido dela. Entenda uma coisa, você sabe o que eu acho mais lindo nessa mensagem? Que Deus, Ele não mata Noemi, mas sim seu esposo. A paz do Senhor, irmã Délio. Ele não vai matar Noemi, você sabe por quê? Noemi ela não tem culpa porque ela está naquela situação, a culpa é do seu esposo. Porque é o chefe da casa que levou ela para aquela situação. Agora o que acontece? Quem que vai pagar o preço? Quem que paga o preço é seu esposo, perde a vida. E Noemi não tinha nada com isso, né? Agora o que vai acontecer agora? Os seus dois filhos automaticamente também morrem. E o que vai se suceder nessa história? Que agora vai chegar um mensageiro até Noemi e vai falar, Noemi, a sua casa, lá onde você mora, tá tudo bem. Belém, casa de pão. Ei,
começou a produzir novamente, né? Tá tudo bem. Você sabe o que ela vai falar? Eu creio, meus amados, no pensamento dela vai falar assim: poxa vida, o que adiantou? Por que meu esposo não esperou um pouquinho de tempo? Né? Porque meu esposo não esperou a prova passar. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, você sabe quando o esposo peca, quando eu e você não damos crédito, o que muitas vezes as nossas esposas falam. Muitas vezes as esposas aconselham o marido para ele não tomar uma determinada posição. Ele toma aquela posição, você sabe o que acontece? Quebra a cara. Quebra a cara. Olha só o que vai acontecer. Não vai ter herdeiro, irmão. Essa família não tem herdeiro, essa família agora, a sua descendência está morrendo, a sua geração está morrendo agora. Mas agora, meus amados irmãos, você sabe o que Deus ele olha? Ele olha a obediência do seu servo. Noemi, ela era uma pessoa obediente, mas agora entendo algo, meus amados irmãos. Noemi, ela sofreu percas, que agora ela se encontrava amarga. O que ela vai fazer agora? Agora ela vai falar assim: olha, eu vou voltar para a minha terra agora. E você sabe o que aquelas duas mulheres... Marcela, paz do Senhor, meu querido. Você sabe o que aquelas duas mulheres vai falar? Vai falar simples, palavra assim: ó, nós iremos contigo. Nós iremos contigo, né? Mas só que Noemi agora vai falar para Orfão e Ruth, fala assim: olha, ainda que eu engravidasse hoje, ainda que eu desse à luz a um filho hoje, eu não poderia dar para nenhuma das duas como esposo. Vamos fazer o seguinte: já que vocês não tiveram filho, já que vocês não deram herdeiro, então o que vocês fazem? Vocês voltem para a casa do seu pai, né? Porque se você não tem filho, vai ser fácil de você casar. Órfão, ela escuta aquilo e começa a analisar e se despede de Noemi e resolve voltar para casa, né? Mas porém, Ruth, meus amados irmãos, não. Ruth, ela era uma pessoa diferenciada. Ela era uma nora diferenciada. Você sabe por quê? Ela casou com um dos filhos dela, né? E agora ela resolve, meus amados irmãos, ficar com Noemi para poder cuidar de Noemi. Irmão, coisa linda, coisa maravilhosa, né? Eu quero ver eu e você fazer no dia de hoje o que essa mulher fez. Será que eu e você... Olha só, meus amados irmãos, agora é motivo até de rir. Será que eu e você teríamos capacidade de ficar com a nossa sogra e cuidar dela? Hã? Parou para analisar, irmão? Uma pergunta para você: será que se seu marido morresse, você cuidaria da sua sogra? Hã? Você cuidaria, irmão, da sua sogra? Parou, meus amados irmãos, para poder examinar Ruth. O que ela vai fazer? Ela vai cuidar da sua sogra. Ela não... Olha só, irmão, o seu marido morreu, então o seu compromisso com a sua sogra acabou. Ela não tem compromisso com a sua sogra, ela pode arrumar outro marido. Mas agora ela resolve ficar com Noemi e cuidar de Noemi. Meus amados irmãos, quando você convive com... Olha só, deixa eu falar algo para a sua vida nessa noite. Tem coragem, irmão Délio? Glória a Deus. Aleluia. Olha só, pensa uma coisa, tá? A obediência, Deus, ele olha a sua obediência, tá? Ele atenta para a sua obediência, para o seu coração. Olha só, Noemi, ela tem algo de especial. Você sabe o que é? Ela converte Ruth. Olha só, meus amados irmãos, entenda uma coisa. Ela converte Ruth. Ela não deixa Ruth converter ela, meus amados irmãos. Olha só, Ruth é moabita, Noemi israelita. A paz, meu querido. Olha só o que vai acontecer, irmão. Você não pode, olha só, você está no mundo, mas o mundo não pode entrar dentro do seu coração. Você sabe o que está acontecendo no nosso tempo de hoje, né? A coisa mais perigosa, meus amados irmãos, é quando nós se misturamos com aqueles que não são evangélicos e deixamos ele nos converter para o mundo e não convertemos ele para Cristo.
Isso, você não é proibido de você estar no meio do ímpio. Não. Você sabe o que você é proibido? Você é proibido deixar o mundo entrar dentro de você. Você sabe por quê? No mundo você já vive, mas você não pode deixar o mundo viver dentro de você. Olha só, eu tenho diversos colegas que bebem. Eu tenho diversos colegas que fumam. Irmão, não vai ser porque eles fumam que eu vou fumar. Não vai ser porque eles bebem que eu vou beber. Eles podem me chamar para um churrasco. Eu vou chegar na casa deles, eu vou tomar o meu refrigerante. Irmão, você pode estar no meio de quem você quiser, mas você não pode se contaminar. Você sabe por quê? Porque através do seu testemunho, essas pessoas irão se converter. Você sabe por quê? Elas vão olhar para você e vai ver que você é diferente. Elas vão olhar para o seu comportamento e vai ver que você é diferente, né? Você pode perguntar, se você tiver a oportunidade, pode perguntar para minha esposa. Eu tenho um cunhado que ele não é evangélico. Eu passei o Réveillon na casa dele. Ele bebeu, ele se divertiu. E eu conversei com ele a noite toda. E pergunta a minha esposa, eu não botei um pingo de álcool sobre a minha boca. Você sabe por quê, irmão? Você tem que aprender uma coisa. Você tem que aprender a não se contaminar com as coisas que há no mundo, tá? Você vive no mundo, você está no mundo, mas você não pode deixar o mundo te contaminar. E Noemi não deixou Ruth contaminar ela. Ruth, quando ela entra na casa de Noemi, ela era uma idólatra. Ela adorava outros deuses. Quando ela começa a ver o costume de Noemi, ela começa a se converter ao povo de Israel. Entenda, meus amados irmãos, ela começa a se converter ao Deus de Israel. Ela começa a se converter, é isso que eu acho lindo. Mas órfão, ela não se converte, meus amados irmãos. Órfão, agora ela vai voltar para o seu povo. Órfão, ela vai voltar para os seus ídolos, né? Tem um hino que fala assim, meus amados irmãos: quem já pisou no Santos do Santo, em outro lugar ele não quer habitar, irmão. Aquele que habita, aquele que já experimentou da parte de Deus, ele em outro lugar, ele não quer pisar, não adianta. Não vai ter nada que vai trazer felicidade para ele. Ei, e pega essa para a sua vida nessa noite: cuidado com a sua amizade. Cuidado com aquele que você anda. Se você não aguenta, se você não está preparado, você não vai em festa, você não vai em churrasco, então você se separe. Você sabe por quê? Tem determinado tipo de coisa que é para quem aguenta e é para quem está preparado, né? Não adianta, tá? Tem determinado tipo de coisa que não é para você, então não faça, tá? Não faça, né? Ah, presbítero, eu tenho colega assim, assim, assim. Irmão, entenda algo nessa noite. A Bíblia manda você fugir da aparência do mal. Se você não aguenta, você não vai. Você se separa. Você sabe por quê? Pior coisa que tem é quando você se contamina com as coisas que há no mundo, né? Por que Daniel, ele era diferenciado? Porque Daniel, ele não se contaminava com os manjares do rei. Olha só, irmão, que Daniel, ele convivia no meio dos príncipes. Daniel, ele convivia no meio dos reis. Mas só que Daniel, ele não se contaminava com o manjar que tinha naquele lugar. Daniel não participava do banquete da mesa daquelas pessoas. Você sabe o que acontece? Muitas vezes estamos nos contaminando com os manjares do rei. Irmão, esse rei que nós estamos falando não é um rei carnal, não. Estamos falando de Satanás. Muitas vezes estamos se contaminando. Muitas vezes estamos nos misturando, irmão. E nós estamos dando testemunho. Não é você ir lá, não é você se contaminar. A pior coisa que tem é quando você deixa o troço entrar dentro de você e você já entra no ritmo. Quando as pessoas olham, não conseguem diferenciar você de um ímpio. Olha só. E Noemi, meus amados irmãos, ela era diferenciada. Ela era diferenciada. Olha só o que ela vai fazer. Ela vai converter Ruth. Será que o seu testemunho, meus amados irmãos, ele está convertendo quem está do seu lado? Será, meus amados irmãos, que o seu testemunho está convertendo a sua sogra ou ela está, em você? Por causa do seu testemunho. Já parou para analisar? Eu fiz uma pergunta aqui interessante. Se seu esposo morreu, sua esposa morreu, você teria capacidade,
Você teria coragem de cuidar da sua sogra até a morte dela? A paz do Senhor, João Luiz, pastor João Luiz. Você teria essa coragem? Você sabe, meus amados irmãos, você teria essa coragem? Você sabe por quê? É difícil. Você vai falar, poxa, que quando meu esposo era vivo, a minha sogra fazia e fazia isso, fazia aquilo comigo. Imagina agora que eu vou me aproveitar depois que meu marido morrer. Irmão, isso é uma realidade, tá? Você sabe o que eu acho mais lindo? É a conversão de Ruth. Essa história, ela tá narrando a conversão de Ruth. Você parou para as pessoas, não adianta você contar a história toda e você não falar que Ruth, ela se converte verdadeiramente ao Deus de Israel através do testemunho de Ruth. Ei, aquele que está do seu lado tem que se converter, irmão, não aquela pessoa converter você. Parou para analisar no seu trabalho, onde você trabalha, como é que está sendo a sua conduta? As pessoas estão se convertendo através do seu testemunho? As pessoas estão te seguindo através do seu testemunho? Ou as pessoas que estão lá no seu trabalho estão te convertendo? Parou para analisar? Será que essas pessoas elas estão te convertendo ou você convertendo essas pessoas? Será que Ruth está convertendo a Noemi ou Noemi convertendo Ruth? Irmão, é algo sério. É algo inacreditável, meus amados. Você sabe por quê? Estamos falando de uma pessoa, olha só, não estamos falando de nada fácil não, estou falando de você entrar num país que tem uma cultura diferente. Você está habitando num país que tem uma cultura diferente, você pega uma pessoa daquela cidade, normalmente você tem que se adaptar àquela cultura, não é? Não é normal você se adaptar à cultura daquele país, né? Mas não. Ruth, Noemi, não se adaptou à cultura daquele país. Ao contrário, Noemi ela conseguiu uma façanha inacreditável. Noemi conseguiu fazer que Ruth, olha só, irmão, ela conseguiu trazer Israel e botar dentro do país que ela... Ei, irmão, você consegue fazer isso? Ela traz Israel e bota dentro de Moab. Irmão, é algo inacreditável. Será que você está entendendo essa noite, a visão dessa noite? Você trazer Israel e botar dentro de Moab, meus amados, não, um povo que era idólatra. O povo que Deus não se agradava. Irmão, entenda algo nessa noite. O que vai acontecer nessa mensagem aqui é algo extraordinário. Deus agora, ele vai olhar de lá do céu e vai falar assim, verdadeiramente Ruth se converteu. Verdadeiramente Ruth se converteu. E olha só, o que ela vai falar aqui no versículo de 17, meus amados irmãos, o que Ruth irá falar, né, para Noemi. Olha só, preste atenção. Livro de Ruth 1, versículo 17. Olha só. Onde quer que morrerei eu. Ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor, outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Ei, irmão, isso é muito lindo, meus amados irmãos. Eu vou ler para ser mais específico, eu vou ler do 16. O 16 eu gosto muito. Assim, ó. E disse, porém, Ruth, não me isto, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmão, você está pegando essa mensagem dessa noite, meus amados irmãos. Isso é uma palavra de convertido, irmão. Isso é uma palavra de pessoas que se converteu verdadeiramente. Isso é uma palavra de pessoas que, olha só o que ela vai dizer. O teu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Somente a morte poderá nos separar. Irmão, isso é lindo. Somente a morte poderá nos separar. Somente a morte poderá nos separar.
Ei, eu sou convertido, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, não faz outro tanto. Ei, eu não quero mais me separar de você, você sabe por quê? O seu Deus será o meu Deus. Irmão, entenda algo nessa noite. Se você examinar a história do povo de Israel e a história do povo de Moabe, você vai ver, meus amados irmãos, que é um povo que não concorda um com o outro. Mas agora, Ruth vai falar para Noemi, olha, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Irmão, a mulher se converteu. A mulher se converteu, irmão. A mulher se converteu verdadeiramente. Agora eu te pergunto, como é que uma pessoa que perde o sogro, perde o marido, perde o genro, ela pode se converter a um Deus desse? Você sabe o que é, irmão? É a maneira que esse Deus é apresentado. É a maneira que esse Deus foi apresentado para Ruth. É a maneira que esse Deus foi apresentado para Ruth. É a maneira que esse Deus foi apresentado, foi a maneira que Noemi apresenta esse Deus para ela. E ela vai falar assim, olha, aonde você deitar, deitarei eu. Aonde você morrer, morrerei eu, irmão. Isso aí, meus amados irmãos, ela falando com a sogra. Ela não está falando com o seu esposo. Ela não está falando com um amigo, não. Ela está falando com a sua sogra. Aonde você dormir, dormirei eu. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Você está entendendo essa visão nessa noite, meu irmão? Isso é algo lindo, meus amados irmãos. Aonde botar a planta dos seus pés, ali botarei. Irmão, a mulher acaba de falar para ela o seguinte, olha só, minha filha. Ainda que eu engravidar hoje, eu não poderei dar um filho para você casar, mas entenda uma coisa, eu não quero filho para poder casar, eu quero a sua companhia. Eita Deus! Será que você está entendendo nessa noite, irmão? Será que você está sendo boa companhia? Irmão, turmienda, cai. Será que você está sendo boa companhia? Irmão, turmienda, debaixo. Ei, aonde botar a planta dos seus pés, botarei eu. Aonde você inclinar a sua cabeça, inclinarei eu. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Irmão, entenda uma coisa. Você sabe o que Ruth agora ela começa, ela aprende que quando ela casa com seu esposo, ela não passa mais ser moabita, mas sim israelita, meus amados irmãos. Ela passa agora, ela foi comprada agora. Será que você está entendendo nessa noite que você é separado? Será que você está entendendo nessa noite que você é separado? A palavra está falando, não se contaminar com as coisas que no mundo há. Não se contaminar com as coisas que no mundo é, irmão, entenda a coisa, começa a contaminar o mundo com Cristo, começa a contaminar o mundo com Jesus agora. Noemi começou a contaminar Ruth com as coisas de Deus, irmão. Ei, será que você está entendendo nessa noite? Tem crente, meus amados irmãos, evangélico, meus amados irmãos, que eles estão sendo contaminados pelo mundo. Você sabe o que é? Começa a ter tudo bem. Começa a ter tudo bem, você sabe o que acontece, mas daqui a pouco ele se volta para outros deuses, ele se volta para outros povos, ele começa a abandonar os seus costumes, começa a abandonar o seu irmão. Entenda algo nessa noite, agora o que vai acontecer? Agora elas vão voltar. A Bíblia fala que agora ela volta para a sua cidade, mas ela, olha só, saíram 3 e voltou 2. Ramão, turmienda, cai. Saiu 3, meus amados irmãos, e voltou 2. Quando ela entra naquela cidade, ela entra de cabeça. Entenda a coisa. Noemi, ela entra de cabeça baixa. Noemi, ela entra cabisbaixa. Você sabe por quê? Noemi perde marido, filhos. E automaticamente, quando naquela época você perdia marido, você perdia filhos, ela fica sem herdeiro. E se você fica sem herdeiro, você fica sem bens. Essa mulher agora ela entra na sua cidade, ela não tem nada. Ela entra na sua cidade, ela perdeu tudo, mas ela carregava. Ei, irmão, será que você está conseguindo entender essa noite? Ela carregava Ruth. Ruth é um mistério da parte de Deus na vida de Noemi. Ei,
Entenda algo na sua vida nessa noite. Cuide daqueles que Deus colocou no seu caminho. Cuide daqueles que Deus colocou no seu caminho. Não despreze, irmão, aqueles que Deus coloca no seu caminho para você cuidar. Cuide daqueles que Deus colocou no seu caminho. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cuide daqueles que Deus colocou no seu caminho agora. Ela vai falar, ela se apaixona por Noemi. Ela tem um amor pela sua sogra. Ela vai falar, onde você botar a planta dos seus pés, ali estarei eu. Seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Olha só o que vai acontecer, né? E a Bíblia vai dizer que agora ela volta para casa. Mas quando ela volta para casa, irmão, ela não tem alimento. Eles não têm, meus amados irmãos, aonde tirar o mantimento, onde tirar a sua comida. E agora, Ruth, ela fala, olha só o que Ruth vai falar. Ruth agora ela vai falar que naquela época, estava na época da colheita, quando eles chegam, olha só, irmão, quando ela volta para Israel estava passando pelo período de fartura, onde todo mundo estava plantando, onde todo mundo estava colhendo, mas só ela que não estava colhendo, só ela que, porque, meus amados irmãos, só pode colher aqueles que plantam. E ela não tinha plantado nada, e como que ela iria colher agora? Ela estava passando pelo momento de dificuldade. Ela estava passando pelo momento de aflição. Ela estava de luto pelo seu marido e seus 2 filhos. Ela volta para a sua terra natal, né? Para Belém, casa de pão, né? Aonde há fartura, aonde o alimento não falta. Ela volta para a sua terra agora. Quando ela chega ali, Ruth fala para ela que iria procurar algo para poder fazer. Há um lugar para poder, onde eles poderem ter alimento, né? O que ela vai fazer? Ela vai ao campo para poder colher, né? E o que vai acontecer? Quando ela chega no campo, ela vai começar a colher ali. E ela vai ficar uma parte do dia ali colhendo. E o que vai acontecer? Quando chegar, vai chegando no final, quase no finalzinho da tarde, o dono daquela fazenda, ele vai chegar. O dono daquela colheita vai chegar, né? E o dono, quem era o dono daquela colheita, né? Era Boaz. Boaz era o dono daquelas terras, né? Era o dono daquela plantação, da plantação de trigo, da plantação de milho, aonde que eles estavam. E agora, quando ele olha para aquela mulher, automaticamente, irmão, o que vai dar a entender aqui que automaticamente ele pergunta para aquelas pessoas que trabalhavam com ele, pergunta assim, quem é essa mulher? Ele viu que a mulher estava lá pela primeira vez, ele pergunta, quem é essa mulher? E os moços que trabalhavam para ele vão falar assim, essa aí é Ruth. Olha só, irmão, olha a maneira que eles vão pronunciar, essa aí é Ruth, a Moabita. Irmão, ela carregava algo com ela, ela carregava um título com ela, né? De Ruth, a Moabita, né? Você vai ter que pegar outra cadeira. Só um pouquinho. Glória a Deus, aleluia, né? Pai do Senhor, boa noite. Meus amados irmãos, essa é minha linda esposa, né? Hoje, como que é dia dos namorados, irmão, ela vai estar aqui comigo, né? Glória a Deus. Então, vamos continuar, né? Ruth, a Moabita. Olha só, meus amados irmãos, de que forma que as pessoas usavam a falar de Ruth. Ruth, a Moabita, né? Porque, meus amados irmãos, ela carregava esse título sobre ela, né? Mas quando ela chega ali em Israel, em Belém, né? Ela não tinha mais um nome, né? Ainda que as pessoas daquela cidade olhavam para ela que falando que ela era a Moabita, que ela não era uma pessoa convertida. Sabe por quê, meus amados irmãos? Aquelas pessoas olhavam para ela como uma pessoa pecadora. Olhavam para ela como uma pessoa que não poderia ter, ninguém poderia dar crédito para ela. E ninguém daria crédito para ela, irmão. Você sabe por quê? Porque até então ela vinha de Moabe. Até então ela vinha de um lugar que tinha
mau exemplo. Ela vinha de um lugar de culturas diferentes. Olha só, meus amados irmãos, nessa noite as pessoas de repente estão te olhando pelo lugar que você veio, da cidade que você veio, do mundo que você veio, irmão. A Bíblia ela é bem clara em dizer o seguinte, que Jesus ele fala que dos seus pecados ele não se lembrará mais. Que aquilo que era velho se fez novo. Então ele não vai mais se lembrar do seu pecado. Isso aí é Jesus, meus irmãos. Ele não lembra, mas o povo ele lembra. Ele sempre vai te julgar pelo aquilo que você fez, pelo aquilo que você é, de onde que você veio, filho de quem você é. Todo mundo vai olhar para você e vai falar: você é filho de fulano, que fez isso, que fez aquilo outro. Todas as pessoas elas vão te olhar dessa forma. E agora era dessa forma que aquelas pessoas olhavam para Ruth. Ei, quem é essa mulher que está aí? Essa aí é Ruth, a moabita. Essa aí é Ruth, a pecadora. Você sabe por quê, irmão? Até então eles não davam valor por ela. Mas entenda uma coisa nessa noite, que primeiro ponto da mulher sábia, olha o que ela vai fazer. Ela vai sair ao trabalho. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? E Ruth, ela aprende com Noemi. Ela aprende na casa de Noemi. O que ela vai fazer? Ela sai ao campo. Por quê, irmão? Ela prometeu, ela fez uma promessa que iria ficar com ela. E o que ela faz? Ela sai ao trabalho. Aonde que ela... Irmão, entenda, quando você é obediente a Deus, Deus ele não vai te jogar você em qualquer lugar. Deus agora pega ela e joga primeiramente na colheita de Boaz, ou seja, ela vai ser jogada no lugar aonde ela vai ser cuidada. Você sabe por quê? Você vai plantar e você vai colher. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta violência, você colhe violência, né? Entenda alguma coisa, se eu for um pai ruim, se minha esposa ela for uma mãe ruim, quando eu e ela estiver na velhice, você sabe o que o nosso filho vai fazer? Vai jogar eu e ela no asilo, porque a gente não prestamos para poder educar o nosso filho, né? E não vai adiantar eu reclamar que o meu filho é ruim, por quê? Eu fiz por onde, irmão? Eu fiz por onde eu não plantei uma boa semente no coração do meu filho. Eu não eduquei o meu filho da maneira correta. E o que ele vai fazer com a gente? Quando eu estiver velho, ele vai pegar e vai me jogar no asilo, porque ele não vai querer cuidar de mim. Ele vai fazer eu pagar o preço. E agora essa moça, ela começa a trabalhar ali. E Boaz agora automaticamente ele se apaixona por ela. E o que vai acontecer nessa história, irmão? Ele vai dar uma ordem para os seus empregados quando ele estiver. Porque naquele tempo era o seguinte: eles iam na frente catando o trigo, jogando o resto que caísse. As pessoas que vinham atrás, elas podiam catar e levar para casa. Elas podiam catar e pegar. O que vai acontecer? Quando ela está catando, ele vai dar uma ordem assim para os seus moços, assim, ó. Quando ela estiver catando, vocês jogam e deixa cair no chão, para que ela venha pegar. Você sabe por quê? Porque ela não tinha experiência, irmão. Ela catava pouco. E ele observou aquilo. O que agora ele vai fazer? Ele vai fazer, meus amados irmãos, os seus próprios empregados, fazer que aquela mulher catasse bastante. E agora quando ela vai chegar na sua casa, ela chega, meus amados irmãos, ela chega cheia de coisa na sua casa. E quando ela chega em casa, ela vai perguntar para... A sua sogra pergunta para ela assim: olha, maravilha de Deus, aonde que você foi trabalhar? Ela vai falar em que terra ela foi trabalhar. Em que plantação ela estava? Ela vai falar assim: eu estava na plantação de Boaz. Entenda algo nessa noite, irmão. E Boaz, ele vai falar a seguinte palavra com ela assim: olha, você, de hoje em diante, você não vai catar nada em nenhum outro lugar. Você só vai trabalhar na minha fazenda. Você só vai trabalhar aqui. Eu não quero que você saia daqui. Você só vai trabalhar aqui. Olha só que coisa linda, irmão. Como é que Deus ele trata aquela pessoa que é obediente, aquela pessoa que obedece. Como é que ele cuida. E agora ele vai falar com ela: não, você vai ficar na minha fazenda. E quando ela chega em casa, sua sogra pergunta: onde que você foi catar? Ela vai falar assim: olha, eu estava na fazenda de fulano de tal. E agora ela vai falar assim: ele é meu parente. Ele é primo do meu esposo. Irmão, naquela época, eles tinham muitos bens, mas alguém tinha que resgatar esses bens. E só quem poderia resgatar os bens dele seria
um parente. Mas agora olha só o que Deus ele faz, meus amados. Meu Deus, ele não te leva em lugar errado. Deus ele não vai te jogar você em lugar errado. Entenda a coisa, por isso que quando eu li lá no começo para você, para poder entender uma coisa, que Noemi, ela não tinha pecado. Quem pecou foi seu esposo em sair da terra onde que eles estavam. O seu esposo sai da terra onde que eles estavam e eles pecam. Quem que morre? O esposo e os filhos, né? Eles pagam o preço. Agora ela volta para a sua terra. E o que vai acontecer? O Senhor agora, meus amados irmãos, ele vai começar a fazer um trabalho de restituição na vida de Noemi. O que o presbítero ele falou para você? Ei, cuida daquelas pessoas que Deus tem dado para você poder cuidar. Quando Deus ele levantou você para você cuidar das pessoas, aquelas pessoas se convertem, que Deus bota para você cuidar. Ei, cuide bem dessas pessoas. Cuide bem, você sabe por quê? Aí dentro pode estar o seu livramento. Noemi carregava o seu livramento junto com ela. Ruth era o seu livramento. Olha só o que vai acontecer agora. Noemi agora, eles têm uma cultura. E Noemi agora está ensinando a Ruth dentro da sua cultura o que ela vai fazer. A Bíblia vai dizer que Ruth ela vai ficar ali naquela colheita, até o final daquela colheita. E no final daquela colheita, meus amados irmãos, quando acabava todo aquilo ali, que eles tinham colhido todo o trigo, tinha uma festa, se chamava Festa da Colheita. E a Bíblia e Noemi, ela vai falar o seguinte, olha só, quando ele deitar, quando ele se retirar para deitar, você vai se aproximar dele, você vai deitar, e você vai pegar os pés dele e vai cobrir com o seu vestido. Que ele vai entender o negócio. Olha só, meus amados, como é que Deus faz. Ela vai fazer tudo conforme a sua sogra lhe ordenara. Ei, irmão, olha só, isso é algo para convertido. Algo para uma pessoa convertida. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, o seu ensinamento será o meu ensinamento. Olha só o que ela vai fazer. Ela vai fazer conforme que a sua sogra falou. Quando meus amados, ele se alegrou um pouquinho, que ele bebeu um pouco, se alegrou, que ele retirou para dormir, ela pegou e fez conforme a sua sogra mandou. Tapou os seus pés. Quando ele levantou, automaticamente ele viu ela deitada sobre os seus pés. E automaticamente ele já entendeu o negócio. Você sabe por quê, meus amados? Ele já estava apaixonado por ela. Ele já já entendeu o negócio. Ele chama ela e conversa com ela e manda ela ir para casa. O que ele vai fazer? Agora vai mandá-la para casa, mas não vai mandá-la com a mão vazia. Ele vai falar com ela assim, olha, vai para casa, mas não vai com a mão vazia. Ele pegou algumas coisas, deu na mão dela e mandou ela para casa. Quando ela chegou em casa sem entender nada, Noemi explicou para ela, olha, ele não vai descansar até resolver esse negócio, né? Até resolver essa situação, né? Olha só o que ele vai fazer agora, meus amados irmãos. Ele vai sair ao encontro daqueles que poderiam resgatar Ruth. Aqueles que poderiam resgatar a terra. Ou seja, o próprio que poderia resgatar a terra era seu colega, era seu primo. Ele vai sentar à beira do caminho e vai esperar esse homem. E quando esse homem ele vem vindo no seu caminho, ele vai fazer que esse homem se desvie do seu caminho e sente com ele e começa a conversar. Ele vai começar a falar, ele vai perguntar, olha só, você vai querer comprar as terras de Noemi, resgatar as terras de Noemi? Primeiramente o cara vai crescer o olho, ele vai falar assim, não, eu compro. Mas agora ele vai ser bem específico, ó, para você comprar a terra de Noemi, você vai ter que casar com Ruth. Irmão, ninguém queria casar com Ruth. Você sabe por quê? Ela era considerada a moabita. Ela era considerada idólatra. E, irmão, entenda uma coisa. Quem casasse com Ruth ia resgatar todas as suas riquezas. Irmão, muitas vezes estamos perdendo algo da parte de Deus, meus amados. Você sabe por quê?
Porque eu e você somos ignorantes. Ao ponto de achar que aquela pessoa não merece isso, que aquela pessoa é aquilo, que aquela pessoa é aquilo outro. Achamos que... Você sabe o que acontece comigo e com você? Acabamos perdendo a bênção que Deus tem para a sua vida. A bênção que Deus tem para você, né? Você sabe o que mais me chama a minha atenção, né? Quando eu e a minha esposa, a gente se casamos, você sabe o que aconteceu? Não faltou pessoas para dizer que meu casamento não iria durar muito tempo. Não teve pessoas para dizer, você sabe por quê? Todo mundo falava assim, Gil, logo Gil, você casou com Gil, o mundo que ele é, o mundo que ele era, você casou com ele, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, você sabe por quê? Porque ele é moabita. Não vai dar certo. Irmão, quantas vezes já falaram para você no seu relacionamento que não vai dar certo, que o seu casamento não vai dar certo porque você casou com a pessoa que é seu irmão. Se você acha que você está com a pessoa correta, então faça o seguinte: busque pela conversão dessa pessoa, busque pela conversão dela, não desista da conversão dessa pessoa. Vai lá e busque, se você tem disposição para isso, né? Um grande exemplo que eu tenho dentro da minha família é meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, eles não eram evangélicos. Você sabe o que acontece? Minha mãe, ela buscou pela vida do meu pai. Meu pai se converteu primeiro que minha mãe. Eu estava no dia da conversão deles, eu estava. Mas o primeiro a aceitar Jesus foi meu pai. Meu pai ainda aceitou Jesus primeiro que minha mãe. E quem que buscava pelo meu pai? A minha mãe. Tá? Se você tem a disposição, a capacidade de buscar por essa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa que você escolheu, você quebrar essa maldição que está na vida dessa pessoa. Ei, você pode quebrar essa maldição que estão falando que não vai acontecer, que você não vai ser feliz, irmão. A sua felicidade do seu casamento está nas suas mãos, do seu relacionamento está nas suas mãos. Entenda algo nessa noite, e algo muito importante para a sua vida nessa noite, tá? Quando você casar, sai do meio da sua parentela e vai ter a sua família, tá? Separa. A Bíblia vai falar o seguinte, que o homem, ele tem que ser a sua esposa, e sairá o homem da casa do seu pai e da sua mãe, irá ter uma família. Irmão, não é você, ô cidadão, fazer uma casa no quintal do seu pai, não. Ficar dentro da casa do seu pai, comendo da comida do seu pai, não. Vai ter a sua vida, vai trabalhar, né? Porque a Bíblia vai falar que vai ter com as formigas, ó preguiçoso, né? Você tem que ter com as formigas. Você não pode ficar usufruindo daquilo que não é seu, aquilo que é do seu pai. Seu pai já trabalhou para te criar, o seu pai já te educou, né? Seu pai já mostrou para você, eu trabalhei para te criar, agora você trabalha e cria seu filho, né? Irmão, vivemos um tempo tão difícil que os avós, eles estão criando os netos, né? Antes de ser o contrário, antes dos filhos cuidar dos pais, né? E agora, meus amados irmãos, o que vai acontecer aqui? Agora ele vai chamar esse cara, esse cidadão, para um acordo. Eles vão sentar, meus amados irmãos, eles vão começar a conversar. Então ele vai falar com ele assim, ó, para você resgatar a terra, você tem que resgatar Ruth. Você tem que levar Ruth, né? Irmão, se você quer ter a terra prometida, você tem que casar. Você tem que levar o pacote completo, né? Você sabe o que me chama mais atenção nessa noite é o seguinte, né? Eu vou voltar de novo a falar a respeito de mim, tá? Quando eu conheci a minha esposa, ela tinha uma filha, né? Ela já tinha uma filha, né? Então o que vai acontecer? Automaticamente quando eu conheci ela, eu peguei um pacote inteiro, fechado. Ela e a filha. Você sabe o que está acontecendo no nosso tempo, meus amados irmãos? Tem cidadãos no nosso tempo que ele se ajunta com uma mulher que já tem um filho. Quando ele tem um filho com essa mulher, ele começa a desprezar aquela criança que já está. A minha esposa está aqui do lado, pode ver. Pergunta para ela qual foi o dia que eu desprezei a minha filha. Olha só.
Eu não consigo nem chamar ela pelo nome, eu chamo ela de filha, porque eu crio ela desde bebezinho, desde os 8 meses eu crio ela, tá? Chamo ela de filha, ela me chama de pai, ela me tem como pai. Pergunta ela que qual foi o dia, irmão, que eu tratei ela com indiferença do Gabriel e da outra minha filha Ayla. E ao contrário, eu trato ela melhor do que os meus 2 filhos. Você sabe por quê, irmão? Você tem que aprender uma coisa. Quando você começa a criar, começa a ser do seu sangue. Olha só o que Ruth vai falar para Noemi. O seu povo é o meu povo. Entenda uma coisa. Ela me tem como pai. Você sabe por quê? Porque eu crio ela. E desde bebê eu eduquei ela e ela me chama de pai. E ela tem um pai, meus amados irmãos. O pai é vivo. O pai é vivo. E ela tem assim. É tão lindo a nossa relação que ela fala assim: eu tenho 2 pais. Tá? Ela fala que tem 2 pais, irmão, tá? Entenda. Ela sabe, e a gente nunca escondeu, minha esposa nunca deixou. Falou pra ela, você tem um pai, né? Eu sou casado com o Gil, mas você tem um pai. Nunca escondemos isso dela, irmão. Olha só que coisa linda. E eu não trato ela com indiferença. E detalhe, tem uma coisa, você sabe o que eu acho mais lindo? Quando você trata um filho do outro com indiferença dentro da sua casa, os seus filhos eles se tornam um inimigo. Pode perguntar à minha esposa, esses dias me deu até vontade de tirar foto dos nossos 2 filhos mais velhos. Do Gabriel e da Ingrid, eles andam de mão dada na rua. Você tem que ver que coisa linda que é. Você sabe por quê, irmão? Você tem que aprender a separar as coisas. Você sabe quem que está criando problema dentro da sua casa, entre seus filhos? É você, porque você está causando indiferença dentro do seu lar. Não adianta você falar que seu filho é assim, o seu filho não trata o seu filho mais novo assim, a culpa é sua. Você sabe por quê? Você está tratando o seu filho caçula melhor do que o seu filho mais velho. Você não pode tratar os seus filhos com indiferença, você tem que tratar os seus filhos de igual para igual. Você tem que tratar os seus filhos de igual para igual, tá? Olha só, eu fiquei morando na casa do meu pastor por muito tempo, ele me tem como filho. E detalhe, isso eu aprendi com ele, você sabe por quê? A filha mais velha do meu pastor, ela não é filha de sangue, mas ela tem ele como pai. Eu tenho ele como exemplo, eu puxei esse exemplo dele, eu vi o exemplo dele, eu falo muito sobre isso, o exemplo do meu pastor, tá? Ele trata a filha dele mais velha, ele fala, não, é minha filha. E ele tem a filha dele mais nova, que é de sangue. Mas, meu irmão, é a filha dele, e ela chama ele de pai. Entenda isso, meus amados irmãos. O que está acontecendo dentro da sua casa não é culpa dos seus filhos, é culpa sua. Você sabe por quê? Você não está separando as coisas. Você não separa as coisas. Você sabe o que acontece? Depois que nasce, começa a ficar diferente. Você sabe por quê, irmão? Automaticamente, quando a criança nasce, vai haver um ciúme. Você tem que aprender a separar as coisas, tá? Eu não posso deixar de cuidar mais da Ingrid do que do Gabriel. Não, eu tenho que cuidar dos meus 2 filhos da mesma forma, né? E agora, olha só. Noemi, ela cuidava de Ruth como se Ruth fosse da família dela. Não tinha diferença agora. Boaz, o que Boaz vai fazer? Boaz agora ele vai resgatar essa mulher. Ele vai fazer o máximo possível para resgatar ela. Olha o que ele vai fazer aqui, irmão. Ele vai pegar e vai até esse homem. Ele vai pagar um preço, meus amados, para poder resgatar essa mulher. Olha o que ele vai fazer. Ele vai chegar lá, vai chamar o cara para uma compra assim, ó. Você vai querer comprar a terra? Vou. Mas ó, se você comprar a terra, você vai ter que resgatar a mulher. Você está entendendo nessa noite, irmão? Se você está num relacionamento nessa noite, se já tem um fruto, já tem uma criança, entenda uma coisa. Quando você pegou essa mulher, você tem que automaticamente pegar esse filho também que é seu. Ele vai passar a ser seu, tá? Não adianta você falar, eu sou tico-tico. Irmão, não é ser tico-tico, tá? O filho vai passar a ser seu. Você sabe por quê? Quando você passa a ser chefe da família, você vai passar a educar. A educação é sua. O filho vai passar a ser seu, tá? Olha só, não, você vai querer, eu quero a benção, eu quis a benção, então eu tenho que levar o pacote fechado. Você tem que levar o pacote fechado. E Ruth comprou o pacote fechado. Ruth agora, quando ela casa, ela leva a sogra, ela leva todo mundo. Ela entende, meus amados irmãos. Ela leva o pacote fechado e agora esse homem ele vai entender que se ele comprar a terra, ele vai ter que casar com Ruth. Ei,
Entenda, pega isso para sua visão. Você quer melhorar o seu relacionamento com seus filhos da sua casa? Compra o pacote fechado, né? Para com essa palhaçada. Você sabe o que eu acho mais palhaçada? Você dá mais para um do que para outro. Você levar mais um para sair do que o outro. Ei, os dois são seu filho. Os dois são seu filho, tá? São filho da sua esposa. Você sabe por quê? É fruto da terra. E como é que você está desprezando? Como é que você está desprezando? Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção na minha esposa? Quando ela, a primeira coisa que ela falou comigo antes de eu namorar com ela, foi o seguinte, ela falou assim, na conversa, conversando comigo no telefone, ela falou assim, mas eu já tenho uma filha. Você sabe o que eu falei pra ela? Não tem problema, tá? Eu falei assim, isso aí não é problema pra nós, minha filha, tá? Isso aí não é problema, ei, não quero saber da onde, não quero saber do problema, eu quero a benção, entende, irmão? Você quer a benção, então compra o pacote inteiro, irmão. Eu falei, eu quero a benção. Ela foi bem clara, irmão. Você sabe o que acontece no tempo? É brincadeira que eu tô falando, não é brincadeira, mas você sabe o que é muito importante? A mulher, ela tem que falar assim, olha, quando você me conheceu, eu já tinha uma filha. Eu tenho uma filha, tá? Entenda uma coisa, irmão, você não pode amar mais o seu filho do que um homem, ou vice-versa. Você sabe por quê? O seu marido vai morrer, né? Mas o filho vai ficar, irmão. O seu marido vai morrer, mas o filho vai ficar, entenda isso. Então você não pode trocar o seu filho por um relacionamento. Não, você sabe por quê? Porque amanhã, quando você estiver velho, você vai depender do seu filho para poder cuidar de você. Olha só, e Noemi, ela não tinha um neto para poder cuidar dela, porque ela tinha perdido os seus filhos. E agora o que vai acontecer? Boaz agora ele vai resgatar Ruth. Ele vai resgatar a terra. E quando ele chega lá para aquele homem e fala assim, você vai comprar a terra? Ele fala assim, vou. Então você vai ter que pegar e você vai ter que resgatar a Ruth. Imediatamente que ele fala assim, a Moabita? Ih, nem quero. Nem quero. Você sabe por quê? Naquele tempo tinha o seguinte, se quando ele casasse com aquela mulher, automaticamente o nome da criança, ele não receberia o nome de Boaz, mas receberia o nome de Noemi, do marido de Noemi. Entende como que é as coisas? Parou para analisar? Você teria um filho que não teria o seu sobrenome. Irmão, tá tudo dentro do texto onde a gente está pregando, né? Tá tudo falando sobre esses casalzinhos que já começam um relacionamento que já tem uma criança, né? Despreza aquela criança. Irmão, primeira coisa que eu aí, não, meu nome para essa criança eu não vou dar. Meu nome, não, eu não tenho. Não vai ter meu nome, eu não quero papo. Olha só como que é as coisas, mas esse homem não falou assim, não, eu vou resgatar a terra e vou resgatar a mulher. E agora o que vai acontecer? Aquele homem vai, meus amados, tanto ele não quer aquela terra, que ele vai fechar aquele trato. Como é que fechava o acordo? Aquele homem arranca a sandália dos pés e entrega na mão de Boaz, né? E fecha aquele assunto, né? E agora o que vai acontecer? Agora eles vão casar, né? E você sabe o que eu acho mais lindo? Que quando eles casam, né? Quando eles casam, você não tem nem noção o que vai acontecer, tá? Você sabe de quem que eles vão vencer avô? De repente você sabe, presbítero, como é que essa mensagem chegou nesse ponto, irmão? Você sabe de quem que eles são avô? Você pode imaginar de quem que Ruth vem a ser avô? Vem a ser avós? Você fala assim, de quem, presbítero? Daquele homem que era considerado o homem segundo o coração. Olha só, irmão. Como é que Deus ele faz um negócio desse, irmão? O homem que era considerado, se você for lá no livro de Ruth, no 4, lá no final, e você vai ler que
que Ruth venha ser parente do rei Davi. Meus amados irmãos, entenda algo nessa noite. Como é que pode uma mulher que é moabita, ela ser parente do grande, famoso rei Davi? Ei, do rei Davi, aquele que liberta Israel, aquele que mata os gigantes, aquele que é da descendência de Judá, aquele que vem ser do povo de Deus, aquele que vem, que o próprio Deus falou assim: Davi, da sua descendência nascerá um que não descerá do trono. Meu irmão, você não está entendendo como é que Deus ele preza a sua obediência. Como é que Deus preza a sua obediência, irmão? Entenda algo nessa noite. Deus preza a sua obediência, meus amados irmãos, na família, no seu casamento. Como é que você está no seu casamento, irmão? Você está pegando essa visão nessa noite? Como é que você está no seu casamento nessa noite? Em que situação? Olha só, através de você, meus amados irmãos, vai dar fruto. O seu relacionamento vai gerar uma semente, meus amados irmãos, mas depende de você, né? Quem diria, eu estava mesmo conversando até essa semana mesmo com o meu pastor, ele falou assim: quem diria, Gil, que você ia ter uma família? Quem diria que eu iria ver você com filhos? Irmão, Deus, ele é capaz de fazer mudança na sua vida. Deus, ele é capaz de fazer mudança na sua casa, né? História linda dessa noite: aonde você deitar, ali deitarei eu. Aonde você botar a planta dos seus pés, ali botarei eu. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aonde você botar a planta dos seus pés, ali botarei eu. Irmão, isso é algo lindo. Isso é algo lindo para a sua vida, né? E você sabe, meus amados, Deus ele é tão bom que ele faz milagre, irmão. Ele faz milagre, tá? Eu falo, eu quando orei a Deus, sabe o que eu orei a Deus, meus amados? Eu orei a Deus pedindo um casamento. Mas eu não sabia que Deus ia me dar uma esposa tão linda, meus amados irmãos. Tá vendo? Olha, meus irmãos, olha o milagre, meus amados, da paz de Deus. Eu já sou um milagre, irmão. Olha só que coisa linda que o Senhor ele botou na minha vida. Deus ele me abençoou com a esposa linda, ela é minha. Eu não sei como, meus amados, uma coisa, entenda algo nessa noite, eu não sei como que ela ainda tem ciúme de mim, que eu não sou bonita, irmão. Mas Deus, ele colocou esse amor nela. Você está entendendo nessa noite, meus amados irmãos? Deus, ele é lindo. Quando você está andando no seu caminho, quando você é obediente, Deus, ele prepara tudo. Ele prepara a terra. Ele faz você... Ei, presbítero, eu estava andando numa terra, peregrinando numa terra estranha. Agora você vem e Deus te abençoe. Tá? Ele te abençoe. Olha só que coisa linda que ele me deu. Ele me deu uma família linda. Irmão, eu sou tão... Olha só, vou ser sincero pra você, eu não sou bonito. Você sabe, quando ela engravidou, sabe o que as pessoas falavam, meus irmãos? Falavam que meu filho ia ser feio, meus amados irmãos. Deus é tão bom. Se eu mostrar a foto dos meus filhos pra você, você fala assim: seus filhos é lindo. É Deus, meus amados irmãos. Deus, ele faz milagres sobre as nossas vidas. Deus, ele, olha só, a gente costuma falar assim, ele queima a língua dos outros, né? Então, Deus, ele faz, quando você está andando no caminho do Senhor, nos estatutos dele, você sabe o que acontece? Aquelas pessoas que se levantam para falar mal, meus amados irmãos, elas caem por terra, irmão. Não precisa você falar nada, não. Não precisa você falar nada, não. Vai cair por terra. Você sabe por quê? O mais importante é você estar no caminho do Senhor. O mais importante é você estar na presença do Senhor. Você sabe por quê? Aonde você botar os seus pés ali, botarei eu. Olha só. Aonde você... Só tem uma coisa que vai fazer a gente se separar: a morte, né? Irmão, e o seu casamento, irmão, é até que a morte os separe, tá? Só a morte pode separar você da sua esposa, ou o esposo da esposa. Irmão, pega essa pra sua vida nessa noite. Não tem papelzinho de divórcio que vai separar vocês dois, não. Só a morte vai separar você. É, presbítero, é isso mesmo. Tá? Eu posso brigar com ela aqui, falar que vou embora e sucessivamente, mas somente a morte, irmão. Até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Ei, aonde você botar a planta dos seus pés ali, botarei. Ei, olha só. O meu Deus é o Deus do povo, é o povo dela. Você sabe o que acontece? Os irmãos dela são meus irmãos. Os meus irmãos é irmão dela. A mãe dela é minha mãe. A minha mãe é mãe dela. Entenda isso.
Isso é para relacionamento, isso é para casal. Tá conseguindo entender nessa noite, né? E meus amados irmãos, nós estamos terminando nessa noite, né? Que Deus ele venha te abençoar, falar melhor no seu coração nessa noite, né? E, irmãos, não posso esquecer de dizer sobre o nosso projeto Amarás o seu próximo como a ti mesmo, né? Vamos ser doadores, irmão. Vamos nos ajudar doando 1 quilo de alimento não perecível, né? Você que pode aí nos ajudar doando 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né? Sal, que também estamos precisando. Em que pareça, irmão, estamos precisando de sal, né? Roupas, né? Cobertores, né? A parte do Senhor, eu gostaria de pedir que a gente realmente estamos precisando muito, temos muitas famílias necessitadas. Vocês que podem, doem 1 quilo de alimento, arroz, feijão, material de higiene também, pasta de dente, sabonete, roupas usadas, roupa de camas usada, roupa de criança, de adulto, mas o principal mesmo é o alimento, mas qualquer doação é bem-vinda. E a gente tem um projeto também, toda segunda-feira a gente leva comida para os moradores de rua, então o alimento que chega a gente divide para a cesta básica e para os alimentos de rua, para os alimentos dos moradores de rua. Então você que pode nos ajude, doe 1 quilo de alimento, tá? Deus vai estar te abençoando aí em nome de Jesus. Amém? Irmão, nos ajude, né? Seja ajudador dessa obra, né? E que Deus venha te abençoar nessa noite, né? E mais tarde, meia-noite, né? Estaremos de volta com a nossa oração. Que Deus ele venha abençoar você nessa noite, né? Você casal, né? Deus venha abençoar vocês fortemente, né? Que não, irmão, entenda uma coisa, nessa noite. Não use só o dia dos namorados para poder fazer um agrado para sua esposa, não, né? Você aí que não gosta de coçar o bolso, leva sua esposa para poder almoçar, né? É verdade? Né? Então, meus amados, pega, leva sua esposa para poder almoçar, né? Para de falar esse negócio que não é de Deus, irmão. Não é de Deus o quê? Não é de Deus você não querer gastar dinheiro. Tem muita gente que fala que não é de Deus, irmão, para não poder meter a mão no bolso. Leva para poder jantar, irmão, fazer um agrado, né? Ela merece também. Ela cuida dos seus filhos, tá? Cuida da sua casa, né? Você só sabe falar que tá cansado, que trabalha muito, e ela não trabalha não, né? Então, meus amados, não dá valor para aquela que está do seu lado. Você sabe por causa de quê? Que eu aprendi algo muito importante. Se você não valoriza, vai aparecer alguém que dá mais valor do que você, que cuida melhor do que você. Então, antes que isso aconteça, cuide daquilo que Deus te deu. Amém? Estaremos orando nessa noite pela sua vida, pela sua casa nessa noite, que Deus ele venha te abençoar. Amém? Vamos estar orando nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite de oração, Pai, eu venho te pedir, Senhor, nessa noite por cada casal nessa noite, né? Por cada família, Senhor, por cada casal de noivos, Senhor, de namorados, Senhor, que estão iniciando uma relação, né? Eu venho te pedir nessa noite que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um. E eu te peço também, Senhor, pelos casamentos, Senhor, pelos lares nessa noite, pela vida dos filhos, que o Senhor venha operar milagre nessa noite na vida dos casais, né? Eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um nessa noite, né? Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.